Olá, meu nome é Kézia, bem-vindo ao Super Econômica. E no vídeo de hoje a gente vai falar sobre REITs, né? Eu vou pegar alguns comentários que vocês deixaram aqui embaixo sobre investimento em REIT e eu vou responder algumas dúvidas mais recorrentes. Então, se você tem alguma dúvida, não deixe de comentar aqui embaixo que eu sempre respondo as dúvidas e muitas vezes eu transformo essas perguntas em vídeos. Então, fica uma resposta ainda mais completa para você. Então, vamos à primeira pergunta, né? Se eu comprar REITs, eu preciso declarar essa compra no mês seguinte ou posso declarar apenas na declaração anual do imposto de renda? Essa é uma pergunta bem frequente, né? Porque quando a gente fala em investimentos, em bolsa de valores e investimentos no exterior, o grande medo das pessoas é o imposto de renda. Então, o que acontece quando a gente compra nossas primeiras cotas de REITs ou de ETFs ou de ações americanas com relação ao imposto de renda? Quando a gente compra ativos no exterior pela primeira vez, a gente não precisa declarar esse ativo todos os meses. A única coisa que a gente precisa fazer é declarar nosso patrimônio total na declaração anual do imposto de renda, feita lá em abril, né, de todos os anos. Então, quando a gente, por exemplo, começa na Bolsa de Valores brasileira, com R$ 1 a gente já tem que fazer essa declaração. E essa declaração é nada menos do que o nosso patrimônio em bolsa. Então, atualmente, as corretoras como a Avenue, a Passfolio, elas dão um relatório dizendo quanto de patrimônio a gente tem alocado em cada ativo. Então, isso ajuda bastante. Então, resumindo aqui, respondendo a pergunta, a gente só declara investimentos, pode ser no exterior, na bolsa de valores ou até investimentos de renda fixa, na declaração anual do imposto de renda. Inclusive, eu fiz na prática aqui a declaração do imposto de renda no exterior. Você clicar aqui no card, você vai encontrar o vídeo completo. Outra coisa que a gente tem que falar é que declarar imposto de renda não significa pagar imposto de renda. Quando a gente faz a nossa declaração, a gente não precisa pagar nada. Normalmente, a gente paga imposto de renda quando a gente vende os nossos investimentos. É nesse momento que a gente vai pagar imposto de renda, na maioria das vezes. Então, não se preocupe em fazer a declaração anual do imposto de renda. Ela é super simples e você vai ganhar bem mais investindo do que o tempo que você perderia fazendo a declaração do imposto de renda. Então vamos para a segunda dúvida, né? Os ganhos de dividendos dos REITs, eles precisam ser declarados todos os meses ou apenas na declaração anual? A gente falou da compra, né, das cotas de REITs, que vale também para todos os investimentos do exterior. Mas quando a gente recebe dividendos, o que acontece? Nesse caso a gente vai agir de uma forma diferente, porque os dividendos no exterior, diferente daqui do Brasil, eles podem ser taxados. Então a gente vai ter sim que declarar, toda vez que a gente recebe dividendos, a gente vai ter que declarar, nesse caso no Carnê-Leão. Inclusive é super fácil, eu fiz um vídeo aqui que é super curtinho, que eu faço a declaração do Carnê-Leão, só falando quantos dividendos eu ganhei naquele mês. Então o Carnê-Leão a gente vai usar, nós investidores no exterior, vamos usar para quando a gente recebe dividendos. Então vamos ter um exemplo aqui. Então, a maioria dos investimentos lá fora, eles pagam dividendos a cada 3 meses. Logo, esse pagamento é trimestral, né? Cada 3 meses vai entrar na nossa conta, na conta da nossa corretora, algum pagamento de dividendo. Vamos dizer que a gente investiu em um REIT, o AMT, que é o American Tower, né? Um REIT que aluga as antenas de telecomunicação. E a gente recebeu dividendos $20. A gente vai ter que declarar esses $20 no Carnê-Leão. E por que isso acontece? Aqui no Brasil a gente tem uma taxação sobre os dividendos. Então, se a gente receber até R$ 1.903,98 de dividendo, a gente não precisa pagar nada de imposto, certo? Lembrando que esse valor, esse teto, é mensal. Então, cada mês que a gente recebe menos do que R$ 1.903 em dividendos, a gente não precisa se preocupar em pagar. Mas a gente precisa declarar isso no Carnê-Leão. E por que é interessante fazer isso? Porque quando a gente recebe mais do que isso, a gente coloca lá, vai ter que fazer a conversão. Inclusive no vídeo que eu faço Carnê-Leão, eu mostro como é que faz a conversão de forma correta. Quando a gente declara lá no Carnê-Leão, já é gerado um boleto, né, que é a DARF, para a gente pagar. Então quando a gente faz isso, a gente faz essa declaração, a gente já sabe se a gente vai ter que pagar ou não esse imposto, essa DARF. E a gente foge de qualquer juros que venha a ter, né? Às vezes a gente recebe dividendos, esse valor um pouco maior, e a gente não faz essa declaração no Carnê-Leão e acaba pagando juros quando vai fazer a declaração anual do imposto de renda. Então, eu gosto de, quando eu recebo dividendos, no mesmo mês, eu já faço declaração no Carnê-Leão. É 5 minutos no máximo,
e eu já me livro disso. E é importante dizer que essas declaraçõezinhas que a gente faz no Carnê-Leão, elas já são automaticamente mandadas para a nossa declaração anual do imposto de renda, né? Como atualmente tudo é feito no mesmo site, já fica bem mais fácil, a gente não precisa se preocupar em redeclarar isso, né? Já vai estar tudo lá. Então, sim, quando a gente recebe dividendos, a gente tem que fazer essa mini declaração, no caso, no Carnê-Leão. E vamos para a última pergunta aqui. Vendi minhas cotas de REITs com apenas $1 de lucro. Nesse caso, eu preciso pagar o IR? Pronto, outra situação, né? Ali a gente viu compra de REITs, a gente viu recebimento de dividendos, agora a gente vai ver a venda, né? Quando a gente vende um ativo, a gente vai ter lucro. Mas ativos no exterior, a gente tem a isenção quando a gente tem esse lucro sobre ganho de capital, né? No caso, se a gente vender mensalmente até R$35 mil, a gente não precisa se preocupar em pagar nenhum imposto de renda. Então, esse é um lado muito bom, porque a gente tem esse teto e é mensal. Então, se eu vendo menos de 30 mil reais em um mês, 30 mil reais em outro mês, 30 mil reais em outro mês, eu não vou precisar me preocupar em pagar nenhum imposto de renda. Então, muita gente faz isso, né? Quando quer ter algum ganho de capital, vende menos do que 35 mil por mês. Isso é uma das grandes vantagens também de se investir no exterior com relação ao ganho de capital. E, quer dizer, o que acontece se eu vender mais do que 35 mil? Então, vou colocar aí na tela a tabela. A gente tem, sim, um imposto de renda se a gente vende mais do que 35 mil reais. Então, no caso do ganho de capital, até 5 mil reais, então, se eu vendo 40 mil reais em investimentos, né, lá fora, por exemplo, eu vendi minhas cotas de REITs e deu 40 mil reais, então eu vou ter que pagar 15% desse meu lucro, certo? Então, 15% do lucro, não do valor total, mas do lucro que eu tive. E isso vai seguindo, né? A tabela vai até 22,5%. Então, essas foram as dúvidas sobre imposto de renda em REITs, como o que declarar, o que não declarar, o que eu tenho que pagar, o que eu não tenho que pagar. Se você ainda tem mais alguma dúvida, não deixe de comentar aqui embaixo. Muitas vezes a sua dúvida também vai ser a dúvida de outras pessoas. Então, além de ajudar você, também ainda vai ajudar outras pessoas. Se esse vídeo trouxe valor para você, considere curtir e assinar o canal. E até logo!